Boa noite, boa noite. Pode me seguir. Boa noite, Denise. Boa noite, Valu. Boa noite, Mi. Boa noite. Já estamos aqui na glória. Boa noite, Alberina. Oi, Tiago. Já estou aqui na E aí, glória. minha amiga, tudo bem? Tudo bem, querido? Nossa, graças a Deus. É um prazer ter você aqui. Agradeço por ter Prazer é meu. aceitado o meu convite. Olha o Marcinho aí. Boa noite, Fernando. Bina. Voltou. Voltou, né? Aí. Você tá muda pra mim aqui. Tá muda ainda. Não tô te ouvindo. Será que é só eu? Você tá me ouvindo? Vamos lá. Você tá me ouvindo aí? Galera, vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou? Aí, agora tá ouvindo. Voltou. Agora vocês estão me ouvindo. Gente, o que está acontecendo? Agora está todo mundo me ouvindo? Eu tô ouvindo aqui. Eu acho que tá assim. Ótimo. Muito obrigada, Tiago. Eu estava vendo que você era educador físico, né? Sim, minha primeira formação. E eu era nutricionista, você acredita? Verdade! Aham. Olha, que legal, cara. Gente, olha como nós somos atraídos por ressonância. Hoje nós Verdade. vamos falar sobre identidade em Deus, né, Tiago? Sim. O Tiago vai trazer para vocês aqui na palavra do Senhor e eu vou trazer no aspecto da terapia, da física quântica, para vocês verem como não existe uma coisa sem a outra, como se complementam, como se somam, como isso agrega na nossa vida. E, Tiago, se apresenta um pouco para a gente. Eu já contei aqui que você era educador físico. Se Sim. apresenta um pouquinho para a galera. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Thiago Candonga. Eu sou natural aí de Vila Velha, Espírito Santo. Ah, que Sou capixaba. legal. E eu sou casado com a Roberta há 12 anos. Temos 2 filhos, o André e a Isa. E as minhas formações são... Minha primeira formação foi física. Aí fiquei na área durante 3 anos. Depois eu migrei para teologia. Vim para São Paulo. Aí foi minha mudança aqui para São Paulo, interior de São Paulo, Campinas. Estudei teologia. Depois eu fiz um mestrado em ciências da religião e iniciei um doutorado em educação, arte e história da cultura. Todas essas formações com ênfase ali no estudo bíblico aplicado à realidade secular, né? Digamos assim. Não Uhum. estudei com o objetivo de levar isso simplesmente para dentro de uma igreja, mas com o objetivo de comunicar isso fora. Então, essas são minhas formações. Nos 2 últimos anos, eu comecei a investir pesado em desenvolvimento pessoal, comecei em bastante imersões aí, não tenho nenhuma formação nessa área, eu continuo atuando aí na parte da espiritualidade bíblica, seguindo aí os princípios bíblicos milenares, né, cristãos, mas sou uma pessoa que ama o desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal transformou minha vida e tornou a Bíblia muito mais prática também. E Sabe? Jesus é o pioneiro, né, do É, desenvolvimento pessoal. Olha o que ele exatamente. viveu quando ele estava aqui, quando a gente vê a história. Ele não existe Exatamente. desenvolvimento pessoal maior que esse, né? Perfeito. Exatamente isso. Então, aí Ah, passei a estudar galera, bastante e estamos aí, estamos juntos. que bacana. E como é que você foi da educação física? Falou, vou para a igreja, vou ser pastor. Como é que foi? Eu tô curiosa. Vocês estão Então, curiosos? Porque eu tô. eu cresci no lar cristão, né? Desde criança eu sou de berço cristão, a denominação que eu faço parte
é a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde sempre. Tenho amigos em todas as denominações, inclusive em todas as religiões também. Respeito muito outras religiões. O fato de não concordarmos com tudo não me impede de amar e respeitar as pessoas, mas sempre fui cristão. Mas é normal, né? Aquela fase que a gente tem de questionar um pouco aquilo que a gente ouviu. Entender, né? Isso. Tive esse momento também, questionei, refleti, mas eu acho que aos 21 anos foi quando realmente fez sentido para mim. Assim. E era o ano justamente que eu estava formando na faculdade. Eu entrei com 17, no curso de Educação Física, com 21, eu estava formando. E aí, no último ano de faculdade, foi quando eu comecei a me aprofundar mesmo, assim, na questão da espiritualidade bíblica. E eu comecei a estudar muito. Então, isso foi dos 21 aos 25. Foram 4 anos intensos, assim, de me aprofundar e seguindo, né, a área normal de educação física, trabalhando e atuando, crescendo na área, mas com esse anseio sempre de conhecer mais, mais, mais. E aí foi quando veio o desejo. Falei, cara, eu acho que eu vou meter as caras nisso aí de vez mesmo. Tem um chamado, né? Aquele chamado. Boa noite, Patrícia. Tem aquele chamado no coração. Tem algo mais para mim, né? E aí então, como aí no Espírito Santo não tem a formação exigida pela minha denominação, eu mudei aqui para São Paulo e aí, cara, só me apaixonei cada vez mais, né, por essa vocação aí também de ensinar as pessoas. Não, e Mas como a educação física muda a vida, né? Meu estilo de vida também é guiado pela educação física. Porque você precisava passar por aquele processo para chegar, né? Igual eu precisava ser nutricionista para chegar onde eu cheguei. Porque foi a partir da nutrição que eu conheci o Mindfulness, que é o poder, né, de estar no agora, sintonizar com você. E quando você sintoniza com você, se sintoniza com Deus, né? É isso, exatamente isso. E assim, olha como é lindo, porque assim, quando eu conheci a terapia, eu achava que era coisa de maluco. Eu falei, preciso de terapia? E a religião, eu tinha traumas de religião e trauma de terapia. Eu tinha os dois, tava lascada, né? Vocês contem aí, se vocês têm experiência, conta pra nós aí, vamos dialogar. Porque assim, foi muito difícil. E até você trazer a consciência, porque eu era ignorante nesses assuntos. E aí, tudo que eu fui estudar de terapia me levavam a Deus. Tudo. A física quântica, a psicogenealogia, e tudo. Aí eu falei, é Deus. Inclusive, você postou isso nos seus stories essa semana, né? Eu vi. Porque eles falam assim, todo, vácuo quântico, eu superior. Gente, quem é gente? É Deus. É Deus. Não existe outro meio. E aí eu fui entendendo, que eu vou pedir para você explicar para a gente a identidade de Deus na Bíblia. Eu fui entendendo a identidade em Deus quando? A partir do momento que a gente cura a nossa criança interior ferida, que é o que eu faço com os pacientes. Por quê? Porque as feridas nos afastam da nossa identidade. E aí as pessoas se perdem nas mágoas, o fulano estragou minha vida e não sei o quê. Né? Olha tudo que Jesus passou e perdoou as pessoas, e alguém chega e fala, eu não vou perdoar, que não sei o quê. Lógico que a gente traz a consciência, que eu tô falando aqui, né? Mas quando a gente vai limpando essas mágoas, essas angústias, a gente vai o quê? Se aproximando de Deus. Porque Deus é amor. E aí eu fui entendendo essa ligação e essa conexão. Então, explica pra gente, como é que é ter essa identidade em Deus? O que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? Ô, Nicole, eu posso só contar uma experiência super recente ligada a isso aí que você falou? Claro. Porque vai refletir também essa ideia da identidade, né? No começo desse ano, Nicole, uma amiga minha que tem todas essas formações de desenvolvimento pessoal, terapia quântica, coach, ela também tem formações em nutrição. Ela perguntou a respeito... Ai, opa! Quase caiu. Ao vivo tudo acontece. Aí ela me perguntou, Nicole, o seguinte... eu recebi um diagnóstico com 21 anos, ou seja, na época que eu falei para você que eu comecei a me despertar e abrir para a fé, né, eu recebi um diagnóstico de uma doença chamada ceratocone. Nossa. E essa doença é uma doença degenerativa da córnea que não tem cura. E eu recebi esse diagnóstico. E, segundo o médico, aos 50 anos de idade, dos 50 aos 55, eu ficaria cego pela progressão natural da doença. Então, a partir dos meus 21 anos, eu passei ano após ano a acompanhar a progressão da minha doença incurável pela medicina. E beleza,
colocava isso diante de Deus, orava e tudo mais, mas beleza, tem um óculos, não me dava 100% da visão, mas tá bom, é o que tem, vamos ser gratos, beleza. Esse ano, essa minha amiga, conversando sobre essa doença, perguntou para mim se os meus pais tinham algum problema de visão, e eu falei que não, nem meu pai nem minha mãe, eles têm 70 anos e nem usam óculos. Minha mãe usa um óculos para leitura de vez em quando. E eu falei para meus irmãos também não tem. E ela olhou para mim, Nicole, ela me fez a seguinte pergunta, ela falou, Thiago, o que você não quer olhar dentro de você que está te impedindo de ver fora? Ela As falou, feridas, por que eu né? tô te falando isso? É isso, ela falou, por que eu estou te falando isso? Porque se você me falasse que os seus pais têm isso, eu ia falar, é uma questão genética. Se você me falasse que seus irmãos têm isso, ainda assim eu ia querer conversar um pouco mais. Mas você é o legítimo caso, cara, que não faz sentido. Porque você é um cara maduro espiritualmente, saudável emocionalmente, saudável fisicamente, e tem uma doença dessa, cara. Desculpa, Como mas você não pode assim? aceitar um negócio desse, não. E aí, confesso que eu achei um papo meio de louco, sabe? Falei, pô, que viagem é essa, irmão? Eu falei, mas é uma pessoa que tem muita influência na minha vida. Aham. E eu falei, ó, amiga, agora de cara aqui eu não sei te dizer não, mas eu vou pensar sobre isso. Não satisfeita, Nicole, passou uma semana, essa amiga minha me pagou um retiro de constelação. Constelação familiar. Isso, e eu sou um cara super aberto, cara. Enquanto eu não conheço, eu vou lá e a partir de estar em loco observando, eu tiro minhas conclusões. Então eu fui, Aham. sem saber o que era, dei uma pesquisada ou outra, bem superficial, Que falei, lindo. Que vi lindo. muitas opiniões, né, mas eu falei, mas eu tenho que ir lá ver. E foi um negócio assim, a minha experiência com a terapeuta que eu fiz foi um negócio maravilhoso, sabe? E ali realmente eu tratei muitos ressentimentos com meu pai. Por Que quê? às Porque vezes você nem sabia que tinha, né? eu vou falar a verdade pra você. Eu sabia, mas eu fingia que já estava tratado, sabe? Mascarava, o ego mascara, né? Não quero E lidar agora, exatamente deixa para isso, depois. exatamente. O famoso ego, né? E ali, Nicole, eu pude tratar muitas coisas e procurar o meu pai e tratar com ele também, fisicamente. Graças a Deus, meu pai é vivo. E ali alinhamos muitas coisas, muitas Que mágoas, lindo. ressentimentos foram curadas, foram tratadas. E isso foi em fevereiro. Há 3 semanas atrás, Nicole, eu voltei no médico, como de costume, uma vez por ano, para fazer o meu diagnóstico. E eu tô curado do ceratocônica. Eu Amém. não tenho mais ceratocone. O meu grau caiu pela metade. Inclusive hoje eu até postei uma publi aí que eu fui numa ótica fazer um óculos novo por isso. Porque o óculos está me dando 100% de visão, o que me dava 70%. A doença que eu tinha incurável já não tenho mais. Porque eu curei o quê? Feridas internas. Que pessoas como você me ajudaram. Entende? Que Então, lindo. eu vi que tudo aquilo ali, Nicole, que eu estudei, que eu aprendi, que eu vivenciei é bíblico. Porque o perdão é bíblico. A liberação de Exatamente. perdão é bíblica. E essa é a nossa identidade. Uma identidade que também envolve perdão. Mas eu negligenciava essa parte da minha identidade. E aí, quando a gente negligencia parte, a gente perde acessos e privilégios que essa parte poderia nos dar, né? Então, é um exemplo de como a gente realmente estar com pessoas como você podem nos ajudar a viver princípios bíblicos de forma prática, entende? Que De forma lindo, que prática. lindo. Então, Que lindo. E você essa foi dica. aberto, né, para ouvir, para entender, para buscar, porque nós mesmos criamos as nossas doenças. Eu tenho até um exemplo meu que você me fez lembrar. No passado, antes de ser terapeuta, eu precisei me tratar. E eu desenvolvi uma síndrome do ovário policístico. Pelos traumas do passado, pelas feridas que a gente falou aqui no começo, o medo de ter filhos. Eu criei aquela doença inconscientemente para que meus filhos não passassem pelo que eu passei. E pela terapia do renascimento, resolvendo questões familiares, estão diminuindo, estão sumindo. Olha, que Aí quem faz isso? É Deus. é Deus Isso tudo ali. é ferramenta de Deus que ele utiliza para levar. O que você traz, o que eu trago, tudo é Deus nos levando para transbordar na vida das pessoas e encaminhar a cura. Aí muitas Perfeito. pessoas falam, né? Ah, mas eu vou na igreja. Mas eu vou na igreja lá e tal.
mas tá cheio de mágoa, tá cheio de angústia, cheio de trem lá no peito amarrado. Aí por que que a minha vida não anda? Por que que a minha vida não prospera? Aí tá aí o que você falou, a questão do perdão, né? Que é a nossa identidade em Deus, pra gente subir pro amor, subir a nossa frequência pro amor. Perfeito. E isso aí, Nicole, é um ponto interessante que você trouxe, porque, por exemplo, é um fato que a pessoa vai à igreja e eu não tenho dúvida que ela tenha bênçãos por ir lá. Mas, por exemplo, algumas coisas no campo das emoções eu não entendo, porque eu não estudei profundamente. E, às vezes, algumas doenças que eu tenho são emocionais. Agora, olha que interessante. Quando a pessoa quebra um braço, ela não vai procurar um pastor, ela vai procurar um ortopedista. Mas quando a pessoa tem uma doença emocional, ela acha que simplesmente numa igreja vai se curar. Ah, eu conheço relatos de pessoas que simplesmente ao irem à igreja foram curadas? Conheço, até de câncer. Mas é o usual? É o comum? Não, porque Deus usa ferramentas como milagre também. Exatamente. Deus usa o médico, Deus usa o psicólogo, Deus usa o terapeuta, Deus usa o psiquiatra, Deus usa o ortopedista, Deus usa o educador físico, Deus usa o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, eu creio que tudo isso também é participação na bênção de Deus nas nossas vidas. Lógico, haverá profissionais e profissionais? Sempre. Haverá o terapeuta ruim e o terapeuta bom, o médico ruim e o médico bom, o pastor ruim e o pastor bom. Isso aí, todo mundo está sujeito. Por isso que eu falo para todo mundo, procure indicações. Exatamente. Procure indicações. Por exemplo, você mesmo, Nicole, um grande amigo meu, um irmão meu, que a gente brinca que é o irmão que minha mãe não teve, e eu sou o irmão que a mãe dele não teve. Cara, eu faço mentoria com ele toda semana, tudo que eu trabalho com ele na Bíblia, ele fala, Tiago, a Nicole trabalhou isso comigo. Eu falo, meu irmão, que bênção isso, cara. Antes eu me surpreendia, hoje não mais, porque eu olho e falo, irmão, é isso aí, é isso aí. Só que olha que interessante, eu trabalho no campo da palavra, do conhecimento, da postura, do posicionamento, e você vai lá na profundidade. Entendeu? É a somatória. Exatamente, a gente trabalha junto. A gente estava trabalhando junto sem saber, né? É maluco, cara. Hoje mesmo eu com ele falei, Thiago, cara, eu ouço suas paradas, a Nicole vem, fala por cima, traz a mesma coisa, uma perspectiva de aplicação diferente em exercício, que contribui com tudo, é tudo ligado. Eu falo, é isso, irmão. É isso. Ele fala a mesma coisa para mim. E quanto isso está reverberando na vida dele, né? Nossa. É tão lindo transbordar na vida das pessoas, porque eu falo para todos os meus pacientes, não existe cura emocional sem cura espiritual. Então, se você não buscar entender quem é Deus, ler a palavra, como é que você vai saber quem você é? Perfeito. Perfeito. Por isso que assim a gente tem que agradecer a Deus de ter pastores como você que são abertos, que não é a religião, bugou até a língua. É Deus, gente, não é religião, é Deus. É isso aí. Porque eu, nos meus traumas, eu não conseguia entrar numa igreja, porque eu tinha feito uma tatuagem. Por quê? A religião... Aí. Entendeu? E eu com 12 anos, a cabeça assim, sabe? Por culpa que eu sentia. Aí pensa... Até a gente entender e decodificar a palavra, tem que ter entendimento, tem que ter pessoas como você que trazem isso. Perfeito. E senão a gente fica perdido, porque tem várias interpretações da Bíblia. Então, quando a gente traz a luz do Espírito Santo, tudo isso vai sendo revelado, né? E olha que legal a sua conexão com o pai, né? Que você falou. Poxa, eu me resolvi com meu pai. E o nosso inconsciente faz referência de pai com Deus. Então, se o meu pai da terra fez isso comigo, quer dizer que meu pai do céu também vai fazer inconscientemente. É verdade, é verdade. É verdade. E foi justamente o que eu tratei nessa constelação. Porque nos meus momentos ali, eu sempre fugia e olhava para o céu. E aí ela me perguntava, você está olhando para onde? Eu falava, para o céu. Ela falava, você está olhando para o seu pai do céu, né? Eu falava, é. Ela falava, então, mas você precisa olhar para o seu pai do céu e para o seu pai da terra. Porque o pai do céu usou o seu pai da terra para te trazer a existência. Exatamente. Ele foi uma ferramenta na mão do pai do céu. Ele falhou. Ele errou, mas você também não.
Quem não? É, Então, quem não, né? foi muito maravilhoso isso. E isso aí, Nicole, eu vejo como realmente esse entendimento de Deus nos traz essa cura também para o nosso próprio entendimento. Porque eu sempre, Nicole, ouvi sobre um Deus que era um Deus que particularmente hoje eu sou ateu. Desse Deus aí que Aham, eu ouvi das pessoas, sabe? aham, o que te Esse Deus chicoteia. aí, Deus me livre, esse Deus que mata, que destrói, que... E as pessoas falam, ah, não, mas isso está na Bíblia. E aí hoje o que eu me esforço muito para explicar para as pessoas é que a Bíblia ela é uma revelação progressiva, que ela chega na máxima revelação dela em Jesus, que nos revela perfeitamente o Pai. Então é como eu explicar para o meu filho de 6 anos, Nicole, como que ele vê a existência, por exemplo. Eu conto uma história que faz sentido para a idade dele. Eu falo, então, papai colocou a sementinha na mamãe, aí a barriga da mamãe cresceu, você foi formado, você nasceu. Isso é o que eu conto para uma criança de 6 anos, para uma criança de 4 anos, que é a idade da minha filha. Conforme ele vai crescendo e evoluindo, a minha revelação para ele vai se tornando mais elucidativa. Ah, então você mentia? Não, eu não mentia. Eu só dava aquilo que ele conseguia entender naquele momento da vida dele. Esse é o entendimento bíblico quando a gente pensa na lógica do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aí vem Jesus, que é a máxima revelação de Deus na pessoa do Deus Filho e nos revela o Pai. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus, que não passa pelo filtro de interpretação e de olhar de Jesus, era uma revelação que estava numa progressão, ou seja, que não é mais uma realidade para a gente hoje. Então, vocês falam, mas como é que eu sei o que é do Antigo Testamento, o que é do Novo, o que eu uso, o que eu não uso? Ué, Jesus, ele deixou de certa forma simples quando ele disse, ame a Deus e o próximo. Fazendo isso, você cumpre a lei e os profetas. Ou seja, se você amar a Deus e amar o próximo, você cumpre todo o Antigo Testamento, tudo que tem para trás de mim e tudo que tem para frente. Entendeu? Aham. Então não precisa mais daquele olhar, daquela regrinha que tinha lá, que visava, lógico, em um determinado momento, preservação de vida, por causa de falta de saneamento, por causa de questões culturais, de guerra, de patriarcalismo, e etc, etc. E em Jesus a gente vê uma revelação que é a máxima, não é que é nova, Sim. ela é a perfeita. E aí, a partir desse Jesus, que é o Deus Filho, eu vejo uma revelação do Pai. E aí, É. onde eu pego a máxima do coro? Eu pego lá na parábola do filho pródigo. E Nossa, aí é linda essa eu parábola, vejo né? Que o uma. filho sempre retorna à E casa. aí eu vejo, Nicole, uma definição de pai que é bem diferente da definição que eu ouvi a vida inteira. Porque vamos lembrar, né? Vamos recapitular aí essa parábola. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo Boa 15. noite, galera. Estamos falando Aí, aqui. boa Pode noite, boa falar. noite. Pessoal E dando boa aí, noite. o que acontece? Vamos relembrar aqui, galera, a parábola do filho pródigo que Jesus conta para mostrar a identidade do pai e a nossa identidade. Um pai que representa Deus, nessa parábola tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo, num ato de desonra, de falta de consideração, pede para o pai a sua herança, sua parte na herança. Mas com um pai vivo, ou seja, ele desconsidera a vida daquele pai. E o pai, diferente do que normalmente a gente aprende, que é um pai firme, que falaria, você tá maluco, rapaz? Que é isso? Não, normalmente o pai faz o quê? Tudo bem, é o que você quer? Tá bom, toma aqui sua parte. E o filho segue o caminho, sai da casa do pai, vai para um país distante, e a narrativa bíblica conta que ele gasta o dinheiro de forma irresponsável e perde tudo. E assim que ele perde tudo, ele está sem nada para piorar, vem uma crise naquele país ainda. E ele fica sem trabalho e sem dinheiro. E ele precisa comer. Então ele vai e consegue um trabalho com muita dificuldade de criação de porcos. O que para a realidade dele, judaica, era algo abominável. Porque naquele contexto o porco era um animal abominável. Mas é o que tinha e ele está ali passando muita dificuldade, passando fome. E ele Com vergonha de voltar, né? pensa, né? Aquele sentimento de caramba, vacilei feio, agora eu tô aqui lascado. Mas ele pensa o seguinte, ele fala,
Os funcionários do meu pai têm pão com fartura, os escravos do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar. E ele pensa o seguinte, mas quando eu voltar, eu vou ter pelo menos, né, vergonha na cara. Eu vou falar com meu pai o seguinte, pai, pequei contra o céu, contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus escravos aí. Porque ser tratado como escravo do pai é melhor que ele estava vivendo. E aí ele não só pensa, ele executa, então palmas para ele. Ele pensou algo e ele colocou em prática, e ele volta. E quando ele volta, o pai o vê no horizonte, corre ao encontro dele e o abraça. Indo contra, Nicole, o que eu ouvi a vida inteira de que é um pai correto, um pai justo. Porque pelo padrão de paternidade que normalmente a gente tem na sociedade, que é uma sociedade baseada no ser e no fazer, ou melhor, no ter e no fazer, aquele filho mais novo, ele teve uma péssima conduta, ele não fez o que era certo, ele teve uma irresponsabilidade sem tamanho, e ele fez tudo que ele tinha que fazer de mais errado, que ele queimou o dinheiro do pai ainda. E quando ele volta, esse pai o abraça, o beija, e ele prontamente fala aquilo que ele pensou. Ele fala, pai, pera, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Antes dele falar, me trate como um dos seus empregados, o pai já o interrompe e fala, peraí, ó, traga sandália, coloca nos pés dele, traga a melhor roupa, coloque nele e coloque um anel no dedo dele. O que o pai restabeleceu nele ali, Nicole? A identidade de filho. Porque ele disse, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, em atitudes, muito mais do que em palavras, o pai provou para ele, você é meu filho. Por quê? O escravo andava descalço, né? À toa que ele volta descalço. O escravo andava com roupas simples. E o pai mandou colocar a melhor roupa nele. E quando o pai coloca um anel no dedo dele, o anel é o que dava autoridade de assinar documentos naquela época. Ou seja, o pai relembrou para ele o seguinte, você pode ter esquecido que você é meu filho, mas eu nunca esqueci que eu sou seu filho, porque eu sei que eu sou seu pai. Ou seja, esse pai, Nicole, que é Deus, ele age bem diferente do que eu agiria, por exemplo, naquilo que eu aprendi no passado. Porque se meu filho faz um negócio desse e ele volta, eu daria uma lição de moral nele, eu colocaria ele para dentro de casa, mas com uma condição. Toda a sua herança você já perdeu, e se não andar na linha, eu toco para a rua. Porque foi isso que eu aprendi que é o certo. Que todos nós aprendemos, acredito, né? Se não teve a conduta correta, se não fez o que deveria ser feito, você perdeu, e perdeu feio. Mas não foi isso que Jesus demonstrou na identidade do pai, não. O pai fez questão de relembrar ao filho que ele tinha esquecido. Porque ele só agiu como ele agiu, porque ele agiu fora da sua identidade. Ele só nas feridas, na ganância. Exatamente, ganância, às vezes até um certo ciúme do irmão mais velho, quem sabe, uma vaidade, uma disputinha. Ou seja, ele sai da identidade dele de filho, de um pai maravilhoso, e ele age ali, né, por motivações das mais diversas, né, que todos nós estamos sujeitos, e ele sai da identidade dele, ele perde a quantidade de acesso. Mas quando ele retoma, ele recebe tudo de volta. Agora, olha que interessante. O filho mais velho estava trabalhando, quando o pai, então, dá tudo isso e dá uma festa, né? E quando o filho mais velho volta, ele vê aquela festa, ele chama um funcionário e pergunta, o que está acontecendo? Ele fala, então, seu filho voltou e seu pai deu uma festão. E ele, com esse padrão de ter, fazer e por último, faz o seguinte, ele fica revoltado e não entra na festa. E o pai vai ao encontro dele, mais uma vez, assim como foi com o mais novo, faz com o mais velho também. E ele fala, meu filho, vamos entrar. Olha o que ele diz. Pai, a minha vida inteira eu te servi igual um escravo. E o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. E aí chega esse seu filho mais novo, que gastou todo o dinheiro dele aí, ó, de forma louca, com prostituta, com droga, com tudo. O Senhor dá uma festa. Que absurdo. Numa leitura inicial, vamos falar a verdade, parece que ele tá certo, né? Porque, pô, realmente, o cara tá ali a vida inteira, nunca teve uma festinha, o outro volta da vida louca e recebe um festão, pô, tá estranho. Só que olha a resposta do pai. O pai diz o seguinte, meu filho, você sempre tá comigo.
O que é meu é seu. Mas esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. É necessário que a gente se alegre. Olha só, o pai diz o seguinte: você sempre esteve comigo, o que é meu é seu. Ou seja, quer dar uma festa? Dá. Quer pegar um cabrito? Pega. Quer chamar 1000 amigos para festejar? Chame meu amigo. Mas sabe por que ele nunca fez? Porque Nunca ele se pediu, via né? escravo, ele não se via como filho. Então esse que é o nosso problema. Nós somos filhos com mentalidade de escravo. Aí a gente Exato. ouve coisas como: não, Deus tem que me dar, Deus tem que me dar porque eu vou à igreja, Deus tem que me dar porque eu oro, Deus tem que... Ei, pera. Deus não tem que te dar, Ele já te deu, meu amigo. Já te deu tudo. Porque você tem mentalidade de escravo. O escravo quer salário. O escravo, ele faz, ele recebe salário. Igual um cabrito lá, assim, né? É isso. Seguindo a boiada. E não É o abre que a eu vivi a vida mente inteira. É o que eu vivi a vida inteira. Eu era um filho com visão de escravo. E eu não entendia. E eu vivia frustrado, igual esse filho mais velho, vivia frustrado. Como Aí eu assim? olhava e às vezes via gente chegando na igreja, mal chegando e tudo acontecendo na vida dela. Eu ficava, pô, tô aqui, sou pastor, tô fazendo tudo, tô me matando aqui. E Deus não me dá as coisas. E Deus olhando para mim e falando: meu filho, você tá sempre comigo, o que é meu é seu, você quer, pega. Mas eu lá sabia E essa história, pegar. né, do filho pródigo, conta a nossa história e conta a história de Não. muita gente. Porque, igual você falou, as pessoas, elas não pedem. Elas não sabem o que querem. Elas só ficam, deixa a vida me levar, se acomoda no emprego, não busca desenvolvimento pessoal, não busca ajuda espiritual, não busca ajuda emocional e quer que a vida ande. Porque a nossa vida muda a partir da nossa mentalidade, das nossas crenças, do conhecimento que a gente tem. Olha o que você trouxe aqui, olha a sabedoria, do discernimento da palavra que você trouxe aqui pra gente. Vocês são herdeiros, nós somos herdeiros. A gente só precisa se apossar disso. Como se apossa disso? Como se apossa disso? Porque a gente começou. Perdão, perdoe, busque conhecer a Deus, entenda quem você é. E você falando, eu lembrei de Jesus Cristo na cruz, né? Que ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não Então, existe ego ali, né, cara? porque as pessoas estavam na pura cegueira, não sabiam o que estava fazendo. E Deus viu isso. Pensa. E é a mesma coisa que acontece hoje. Por que Deus perdoa a gente? Porque Ele sabe que a gente está cego, está agindo a partir das feridas. E Ele já pagou todo o preço naquela cruz. Todo o preço. Aquele filme Paixão de Cristo, vejam, eu acho lindo, né? Você se emociona, você fala: como eu não vou amar um Deus assim? Como é que eu não vou perdoar as pessoas com um Deus assim? Um Deus de amor, um Deus de glória. E tudo que ele passou, ele manteve a identidade dele em Deus, né? E trouxe a questão. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo. É por isso que Deus nos aceita de volta. Só que não é Deus que te pune, é a gente mesmo que se pune. Os nossos próprios pecados já são os nossos castigos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E é justamente, e aí vem a pergunta: mas o que é pecado? Pecado é agir fora da nossa identidade. E isso atrapalha a nossa vida, a vida dos nossos próximos, a vida das pessoas que a gente ama. E essa é a nossa punição. É o que Jesus diz em João 3,17. Ele fala: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Não vim julgar não, cara. Quem não está crendo em mim, quem não vive de acordo com a identidade que eu estabeleço, já está se condenando, pô. Porque está se condenando a viver uma vida de mágoa, rancor, de uma vida de desequilíbrio, uma vida de indiferença. E quantos estão dentro das igrejas, pô, vivendo dessa forma? Achando que não, mas eu venho todo domingo aqui, de manhã à noite, e eu dou o dízimo, e eu oro, eu leio a Bíblia. Eu falo: meu amigo, Nicodemos era mestre em Israel e não entendia o básico. Ele era doutor no judaísmo, mas ali não conhecia a simples essência da mensagem de Cristo, do real evangelho. Então, às vezes a pessoa vem e fala: porque eu estou tantos anos, não sei o que, eu falo grandes coisas, irmão. é igual aquela
palavra. Tem uma palavra que fala, me corrige aí, que voltem a ser como crianças, a essência da criança, parecido com a essência da criança, que você herdará o reino dos É isso céus. aí. Busque o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu fui estudar a Bíblia, porque hoje eu estudo todo dia eu oro, medito, leio a Bíblia, porque a comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, a gente desenvolve ali, para desenvolver o relacionamento Como com todo meu relacionamento, esposo, né? É isso né? aí. Eu tenho que estar ali todo dia. E quanto mais eu estou ali todo dia, mais eu tenho ouvidos e olhos espirituais para ouvir o que ele tem para mim. Perfeito. E aí você vai sendo guiado para onde você precisa ir, né? Sim, Isso sem é dúvida, demais. sem dúvida, sem dúvida. Isso aí, Nicole, é totalmente alinhado às realidades, por exemplo, da física quântica. Poxa, eu aprendi na física quântica a tal da cocriação. O que Cocria é com Deus, né? cocriação, se não a fé na prática? Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza do que eu espero, é a convicção de um fato que eu não vejo. Eu não vejo com esses olhos aqui, mas eu vejo aqui. Como eu tenho convicção de algo que eu não vejo? É porque eu crio na minha mente. Então, se eu quero uma cura, eu já começo a visualizar aquela cura na minha mente. Eu já começo a colocar isso diante de Deus. Eu já começo não só a pedir isso a Deus, mas eu começo a agradecer já. Como se já por isso. fosse real. Como se já fosse real. Por quê? Isso é Porque na minha mente já é real. Na Ah. minha fé já é real. Então, o meu mundo interior, ou seja, a minha fé, cria o meu mundo exterior. É o que a física quântica diz, é o que a Bíblia diz. É a mesma coisa, igual você falou, né? A física quântica é a fé moderna. É a fé que não é moderna. É isso, gente. Porque como é que você vai criar uma realidade? Porque as pessoas ficam, mas a minha vida é uma merda. Minha vida não sei o quê. Mas você está profetizando. É isso. Como é que Deus criou o mundo? Com a palavra. Aí a gente pensa, a gente fala. Eu falei, o meu ouvido ouviu. A minha cabeça Isso é uma verdade para mim. Já programei o meu corpo para agir no fracasso. Agora, se eu mudo o meu pensamento, mudo o meu sentimento, porque eu pensei diferente, logo eu vou sentir diferente. E aí eu vou agir diferente em prol daquilo. Porque a oração, a meditação, não adianta você só orar, só meditar e pensar e cocriar. Se você não fazer nada, não acontece nada. Isso mais uma vez, isso é bíblico. A carta de Tiago diz: a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé crê aqui, vê uma realidade e a partir do que eu abro os meus olhos, eu busco essa realidade. Tem uma música do NX0, cara, que fala uma frase muito interessante, fala assim: vivendo um sonho até torná-lo real. Falei, cara, isso é muito bíblico, cara. Isso é muito bíblico. Ou seja, eu vivo um sonho que ainda não é real, mas por meio da fé, eu já vou criando aquela realidade, participando daquela realidade, e um dia aquela realidade acontece. Acontece. Porque assim eu crio. Jesus nos diz, você vai receber na medida da sua fé. Fala, vocês que são pais, sabem dar boas coisas para os seus filhos, mesmo sendo falhos. Imagina o pai que está no céu, não lhe dará todas as coisas que pedirem. Agora, lógico, esse mesmo Jesus também diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar desejos fúteis. Quantas vezes, Nicole, eu já pedi coisas para Deus, não com uma essência de gratidão ou de somatória, mas uma essência de Deus me dá isso, mas no fundo eu quero que Ele me dê para mostrar para os outros, lá, eu venci, seus vacilão. Aí, cheio de feridas, né? As feridas. Cheio de mágoa. Aí é lógico que não vai receber. É óbvio. Agora, aquilo que é pedido em real essência, com propósito, por que não? Por que não? E vamos participar disso aí. Hoje é impossível não receber, né? É isso, cara. Porque ele fala assim, sempre fala, né? A tua fé te curou, a tua fé fez que aquilo realizasse. Né? Ele nunca falou a minha fé, o meu poder, a tua fé. Aí a gente chega na física quântica, aí eles falam,
visualiza a tua realidade, pensa na tua realidade. Aí eu pensava. Só que sabe quando você sente que falta um negocinho ali? Eu falei, mas peraí, quem vai criar esse trem? Aí que você descobre que Deus está em você, que você é Deus, que Deus habita em tudo. Aí eu comecei a ter mais fé. Aí eu comecei a entender. Ah, tá, eu estou criando com Deus. E é o que você falou, eu estou criando na minha essência. Eu estou sendo preparada e moldada para aquilo que já está pronto para mim. Perfeito, Porque perfeito. Deus nos prepara, né? Segundo a nossa identidade. E aí, Nicole, qual que eu vejo hoje a forma de acessar essas coisas? Você trouxe, né? O perdão, a libertação que ele traz. Isso é maravilhoso. E isso, para mim, é o quê? Nada mais, nada menos do que capacitação. Porque para perdoar, você tem que ser, cara, forte, É um tem que ser humilde. processo, só os fortes. Porque fácil é guardar mágoa. Fácil, lógico, né? Traz uma realidade muito dificultosa. Mas fácil é, meu irmão, fez comigo, se dane, eu vou seguir minha vida e que morra. Isso é fácil. Agora, desafiador é você trabalhar o perdão. É você abrir mão do ego. É você abrir mão desse sentimento de ter que vir aqui, se ajoelhar. Deus não exigiu isso quando ele estava na cruz, mas ele disse, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. E a gente quer estar acima de Deus, dizendo, eu perdoo, mas se vier se arrastando aqui, chorando, E eu penso. Não, e as pessoas não entendem, né? Que eu vou lá, comento sobre perdão, aí as pessoas, eu não vou perdoar, não, eu quero que se dane, não sei o quê. Aí eu fico, poxa, eu sinto, né, a tristeza da ignorância da pessoa. Por quê? Ela tá pensando que se dane, que se foda. Quem tá se danando? É ela. Quem tá pensando, gente? Quem tá sentindo a raiva? O perdão liberta a nossa vida. A nossa vida. As pessoas acreditam que perdão tem que conviver, tem que ir lá lamber o pé da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, é para liberar a vida, não é? Você libera a sua vida, você libera daquele sentimento e aí você consegue mais ainda se conectar com Deus. Porque o seu coração se abre, né? E eu entendo o perdão como essa capacitação, lógico, dentre tantas outras, né? Que nos dão esses acessos, sabe? Nicole, aqui em casa, a gente fala que tudo é nosso. Então, o carro é nosso, a casa é nossa, tudo é nosso. Só que, vamos lá, o carro é nosso. Mas o meu filho de 6 anos não tem acesso à direção do carro. Por quê? Porque ele não tem capacitação. E por amá-lo, eu nunca deixaria ele pegar o carro para correr risco de se machucar e machucar outras pessoas. Por amor. Não é porque eu sou ruim. Não é porque eu digo, você não está capacitado, eu vou te punir. Não, não. No momento certo, ele será capacitado, ele participará desse processo de capacitação e ele vai ter acesso à direção do carro. Eu vejo claramente isso na nossa identidade em Deus. Deus já disse para mim, meu filho, você está sempre comigo. O que é meu é seu. Agora é o seguinte, você quer dar festa? Dê. Faz sua parte. Vai lá, vai convidar, vai pegar, escolher o cabrito, vai. Porque está sempre comigo, cara. O que é meu é seu. Esse aí eu fiz por ele porque estava perdido, estava morrendo. Mas a partir do momento que voltou para cá também, volta todo o acesso. E agora ele participa aqui aí também. Entendeu? Então tem muita coisa que Deus vai fazer pela gente que a gente não consegue fazer. Agora aquilo que a gente consegue, ele vai dizer, meu filho, já está tudo acessível. Mete as caras aí e faz por onde. Quando a gente quer fazer com as nossas... identidade, a gente faz, pô. Sou filho de Deus, eu vou fazer, eu vou viver o processo. Entendeu? Vai ser tudo na hora que eu quero, como eu quero, não necessariamente. Mas eu vou viver esse processo aí, vou participar disso e vou acessar essas realidades a partir da minha capacitação, que envolve perdão, envolve estudo, envolve abertura de mente, envolve fé, envolve espiritualidade, envolve essas áreas da nossa vida que nos estão disponíveis e acessíveis aí em tantos conteúdos maravilhosos que a gente tem pela internet. Exatamente. E como é difícil, né? Que você falou, meu filho, eu cuido dele por amor, porque ele precisa estar preparado para aquilo. E aí a gente vê na nossa vida.
eu tive vários presentes de Deus, que eu fui na força bruta para lutar, para conseguir abrir a clínica e não sei o quê, meu carro novo. E fui lá me lascando, né? Me endividando. Pá, toma 50 mil de dívida aí nas costas. Não é isso que você quer? Então vai. Aí vai tomando, aí você acorda. Seja humilde, querida. Agradece, querida. Vamos reconhecer, né? Aí você vai esquecendo, né? Porque você tá lá na ferida, quer validação, quer reconhecimento. Só que isso não te dá reconhecimento, não te dá felicidade, não te dá. Eu tenho lembranças de viagens que eu queria ir, e na viagem eu me questionava, mas por que eu não estou feliz? E eu não entendia. O que adianta você ter tudo e você não ter Deus? Não adianta nada. Você pode ter o carro mais que for, pode ir a casa, o marido, a esposa. Se não tiver Deus, você vai estar incompleto, porque Ele habita dentro de nós. E quando eu entendi isso, eu falei: agora eu tenho tudo. Não me falta mais nada. E aí a gente sai da frequência da escassez, que a física quântica diz. E você sabe que foi feito um teste de cinesiologia, de movimentos corporais, para avaliar a vibração quântica das pessoas, a vibração energética? Não, nunca Tem um ouvi. teste do Dr. Hawkins, pesquisem, que ele fez para avaliar a conexão entre mente e corpo. Então, a partir dos movimentos do braço da pessoa, o Dr. Hawkins, ele avaliava em que frequência aquela pessoa estava vibrando. Se era na culpa, se era na raiva, se era na tristeza. Interessante. Aham. E aí, a partir disso, quando a gente limpa, a gente consegue aumentar a frequência. Então, Nicole, mas você estava vibrando na tristeza e estava lá viajando. Tá, mas qual crença que eu tinha referente àquilo que eu estava vivendo? E eu perdi as coisas, porque eu não fui grata. Se eu tenho gratidão, mais coisas eu tenho. Se eu Perfeito. entendo que eu estou completa e não me falta nada, e meus pais não me devem nada, aí eu vou entrando na frequência da gratidão e vou co-criando aquilo que eu quero. Perfeito. Perfeito. Isso é total realidade na minha vida hoje. Depois que eu alinhei essas questões mesmo com meus pais, de, primeiro, honrá-los, né, como a Bíblia realmente nos Meus ensina a mandamentos. honrar, que é não querer ser pai dos nossos pais, porque quando a gente tenta ser pai dos nossos pais, a gente desonra os nossos pais. Quando a gente tenta, não, meu pai e minha mãe não sabem, eu vou ensinar para eles. A gente está ali Tamanha a interrompendo um nossa fluxo de arrogância, bênção. Né? Exatamente. O único mandamento dos 10 com promessa é esse, honrar pai e mãe. E hoje eu entendo que a maior para minha mãe é ser o mais bem sucedido possível, porque que alegria para um pai para uma mãe, é ver o filho crescendo, desenvolvendo de forma saudável e próspera. E aí eu me coloco à disposição dela conforme ela quer ser ajudada, e não conforme eu quero ajudá-la. Então eu falo, mãe, e aí? Não, tá tudo certo, é isso, então é isso, mãe, é isso. E sem o julgamento, Sem né? julgamento, leveza, paz, respeito, e aí não tem mais disputa, não tem mais mágoa, não tem mais ressentimento. É o que você falou, é o fluxo, ele vem do céu para nós, né? Aí é o que a Bíblia mesmo nos promete, né? Honra teu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra, ou para que viva uma vida plena. Então a plenitude passa por isso aí também, pela honra aos pais, sabe? Então, o meu pai falhou, cara, mas o meu pai, primeiro, ele me gerou Deu a como instrumento de Deus. vida. Então, se eu tenho limitações, primeiro de tudo, eu só posso ter limitação se eu estou vivo, se eu existo. Ou seja, a partir disso eu sou grato pelo meu pai, entendeu? Então, se você falar assim, ei, você escolhe hoje não ter nascido ou ter nascido, eu escolheria 1000 vezes nascer de novo, porque minha vida é maravilhosa, com meu pai tendo falhado ou não, mas por quê? A partir do entendimento de que ele deu o melhor que ele tinha no momento que ele viveu. A Entendeu? consciência que ele tinha. É isso, entendeu? É isso. E que As bom, glória a pessoas Deus por acham isso. que a honrar pai e mãe é você estar lá cuidando, igual eu também me colocava nessa posição de eu vou ensinar agora que eu tenho conhecimento, que não sei o quê, Aham. pai é assim, assado. Aí a minha mãe um dia, até quando você vai querer ser pai e mãe do seu pai e de mim?
Aí eu tomei 2 tapas na cara, né? Eu falei, caraca, bicho. Aí eu desabei a chorar. Falei, agora eu entendi. É o quê? É dar certo na vida. Como é que a gente honra pai e mãe? Dando certo na vida, sem julgamentos. E meu pai tá assistindo nós na live aí. Meu pai é a esposa Olha que dele, ó. bem. Com E certeza ele está muito assim, feliz com você. Muito honrado. oi? Com certeza ele está muito honrado em te Ah, ver assim. ele é uma bênção, ele é uma bênção. É o pai que eu precisava, e graças ao meu pai e à minha mãe, eu sou a pessoa que eu sou hoje, e você também, todas as pessoas, né? A gente precisou viver aquilo para chegar onde a gente chegou e aonde a gente ainda vai chegar. E também a gente falou do perdão, né? Das expectativas que a gente coloca, né? Principalmente nos pais. Não, tem que ser, agora que é pai e mãe, tem que ser perfeito. Tem que ser isso. Aí as expectativas fazem com que a gente se frustre. Culpe, se frustre. Em vez de colocar em Deus. É isso. De ter a Perfeito. dependência em Deus, né? Exatamente isso. Porque quando a gente tem a dependência em Deus e a gente entrega para Deus, do que você vai ter medo? De nada, né? Gente, Deus criou céus, terras, mares. É isso aí. E uma das coisas, Nicole, que me libertou demais também quando eu entendi essa minha identidade em Deus, foi parar de buscar a validação das pessoas, sabe? Parar de viver para os outros. Vivia cheio de projeto que eu não colocava em execução, que o que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar de mim. Cara, eu tô amando a Deus, tô amando ao próximo, irmão. Tô alinhado com a minha esposa, é isso, vamos para cima. E se Vocês vão ele falar que tem orgulho de é mim, isso, é isso que importa, é né? isso. Falar, já falaram de Jesus, pô, que era Deus, nunca errou. Imagina a Entendeu? gente. Pô, tá doido, cara. Lógico que vão falar. Então, é uma frasezinha clichê, cara, mas é uma frase muito verdadeira que diz assim: aqueles que são motivados por elogios são parados por críticas. Então, eu vivia buscando a validação dos outros do que eu fazia para ter um tapinha nas costas. Por quê? Porque eu vivia a rejeição do meu pai e queria ser aceito por todo mundo. Então, hoje, cara, eu sei quem me aceita, eu sei quem eu sou. Eu sei que vão ter pessoas que vão me amar por quem eu sou. E eu sei que tem pessoas que vão me odiar pelo mesmo motivo. E tá tudo, E tá tudo bem, né? certo, pô. Tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo maravilhoso. E amo todas essas pessoas, quero o bem de todas elas. Porque você tem a Quero o melhor para consciência, todas né? elas. Eu Você sei que tem a faz parte. consciência. Porque quem está em Deus, igual você falou, quando a gente sabe a nossa identidade em Deus, a gente não precisa disso daqui. A gente sabe o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito aqui. E se Deus, ele está vendo e tem orgulho de mim, de você, de nós, do que a gente está fazendo, isso já basta. Porque quantas pessoas ficam paralisadas esperando uma curtida, um like, um não sei o quê, um elogio, uma validação, um apoio da família. Quando eu me tornei terapeuta, ninguém me apoiou, mas eu sabia, eu tinha clareza do que eu queria e para isso bastava. Para mim bastava. Então, quando a gente vai buscando, entendendo o que a gente quer, a gente consegue chegar. E assim, daqui a pouco vai cair, né? Conversa boa, vai indo. Vamos entender como é que é ter essa fé e manter essa identidade em Deus. Fala para nós. Ó, doutora Amanda, minha aluna maravilhosa, beijo de coração para vocês. Bom, vamos lá. O manter é baseado no relacionamento. João capítulo 15, Jesus vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós permanecemos nele, nós damos fruto. Ou seja, a energia vital das nossas vidas é Deus. Então, como a gente mantém a nossa fé, como a gente desenvolve a nossa fé, amadurece a nossa fé, permanecendo em Deus. E isso é como você mesmo disse, é um relacionamento diário, é uma conexão diária. É como banho. Eu tenho 37 anos. Eu já tomei banho 37 anos da minha vida. A partir de hoje, então, eu não tomo mais banho. Foram muitos banhos já. Daqui uma semana você não vai conseguir. Daqui uma semana nada. Daqui 2 dias você não vai conseguir estar perto de mim. Por quê? Porque o banho vale para hoje. E dependendo do calor, né, que tá, nenhum vale, tem que ser 2. Né? Exatamente. Então, a nossa conexão é a mesma. Não por religiosidade, não por obrigação ou regra, mas por entendimento de que se Deus é a fonte da vida,
Se estando conectados a Ele, nós somos capacitados e damos frutos, então a gente busca essa conexão. Entendeu? Assim como eu busco conexões com pessoas aqui nessa terra também, que vão agregar na minha vida, que vão abençoar a minha vida. Entendeu? Então, a gente busca isso em Deus, que é o relacionamento vertical, e com as pessoas, que é o horizontal. Então, como então manter sempre essa identidade e essa fé, se conectando a Deus e se conectando com pessoas que são melhores do que você nisso, sabe? Nós precisamos de um ambiente saudável também, de pessoas que estão ali no mesmo propósito, que estão sempre vibrando em O ambiente evolução. influencia. Pô, demais, cara. Ninguém vence o ambiente, não. Entendeu? Ninguém vence o ambiente. A gente troca de ambiente, mas não troca o ambiente. Então, cara, é o que? É caminhar com pessoas que, pô, não fica perdendo tempo falando da vida dos outros, sabe? Que não fica com pensamento de escassez, tudo é Julgamento, reclamação. fofoca. Tô fora. E é o que eu falo, ô Nicole. Quando eu falo que tô fora, não é porque eu sou melhor que essas pessoas, não. É porque eu sei que eu sou muito pior. Porque se tem um cara que gosta de fofoca, sou eu. Se tem um cara que gosta de falar da vida dos outros, sou eu. Se tem um cara que gosta de julgar os outros, sou eu. Então, sabendo que eu tenho essa tendência natural, eu não chego nem perto. Eu fico longe. Entendeu? Porque se eu ficar perto, cara, eu me torno pior. Se eu andar com um fofoqueiro, eu viro o fofoqueiro vezes 1000. Se eu andar com um julgador, eu viro o julgador vezes 1000. Se eu andar com um crítico que critica tudo, eu viro o crítico vezes 1000. Porque eu sou pior que todos eles. Então eu faço o quê? Por um sentimento de humildade, eu falo, não, cara, não dá pra mim não. Não dá pra mim não, porque se eu andar ali, já era pra mim. É igual aquela questão do pecado que você falou, né? É saber os nossos pontos fracos. Porque, assim, tomar uma taça de vinho para uma pessoa pode até beneficiar ela, vamos falar assim. Agora, se aquela taça de vinho ela passar a dominar você, aí você está se destruindo e perdendo a sua identidade. E é o que você falou. Conheça o que né, que vai abrir espaço para trem ruim entrar, para você já afastar. É isso aí, perfeito. O autoconhecimento, né? Então, quando eu tenho autoconhecimento de que eu tenho a minha identidade em Deus, dos meus pontos fracos e fortaleço aquilo, estou num ambiente com pessoas que têm o mesmo propósito. Anotem, tá, gente? Que essas chaves aí, ó, é tacar papel e caneta na mão. Muita chave aí. Eu prospero, eu ando pra frente. Aí tem pessoas que falam, Nicole, por que eu não prosperei ainda? O que você plantou lá atrás? Porque o nosso Deus é um Deus justo. As pessoas querem plantar e já colher. Só que não é assim. Eu não posso plantar uma semente e já ir cavar ela lá. Eu tenho que, né, regar, podar. O que é meu ponto fraco? Vou lá podar, que é o que você falou aí. Vou podei, limpei, cuidei, reguei, alimentei o ambiente. Aí aquela semente vai florescer e vai dar bons frutos. Esse é o processo, né? E olha como isso está falando, é totalmente bíblico. Salmo 1 fala assim, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Que lindo. Ou seja, a gente vive uma ambiência saudável, a gente vive uma conexão com Deus e no tempo certo o fruto vem. E ele conclui dizendo, e as suas folhas nunca murcham e tudo que ele faz prospera. Ou seja, o que é prosperar? É estar em constante evolução. Mas fruta no tempo certo. E uma árvore dá fruta em todas as estações, em todos os momentos, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então vai ter hora que a gente vai estar no plantio mesmo, que a gente vai estar no processo. E no tempo certo as coisas acontecem. Mas tudo que a gente faz prospera, porque prosperidade não é sinônimo de fruto, necessariamente. Prosperidade é estar em constante evolução, reflexão, humildade e aprendizado. Isso é prosperidade. E isso gera benefícios, lógico, no âmbito material, no âmbito emocional, no âmbito espiritual. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, exatamente isso. É muito lindo isso, porque as pessoas ligam a prosperidade somente a dinheiro, né? Só que não está relacionado somente a dinheiro, tem muita mais coisa por trás, né? O que você pensa,
Porque assim, as pessoas confundem como, Deus veio na Terra e não foi rico, mas por que que ele não foi? Tudo tem um propósito. Aí confundem o que está escrito lá na Bíblia. Tem uma parte lá que fala, que eu vi até um vídeo hoje, que o camelo é mais fácil um camelo. Como é? Que eu não sei. Mas para um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí a pessoa acha que se ela ficar rica, ela não vai para o céu. Aí vem Só que ela não leu o texto inteiro, né? Ela não leu o texto todo, está dando um contexto. Que diante disso, os discípulos perguntam, mas mestre, se for assim, quem pode se salvar? Aí Jesus fala, o que é impossível para o ser humano não é impossível para Deus. Ou seja, é impossível um rico se salvar? É. Mas é impossível Deus salvar um rico? Não. É impossível um pobre se salvar? É também. Mas é impossível Deus salvar um pobre? Não. Ou seja, o que esse texto estava trabalhando é a impossibilidade de um ser humano se salvar por meio de riqueza ou religião. Porque o que aquele jovem veio dizer é que ele não só tinha grandes posses, mas ele seguia a lei de Deus desde a infância dele, na religiosidade. E aí Jesus mostra para ele que ele não consegue, a partir da finança e a partir da religião, não. E aí eles perguntam, cara, então quem pode se salvar? Ele falou, é impossível isso para o ser humano, mas para Deus não é. Ou seja, Deus é um Deus que nos salva. Entendeu? E ainda bem, porque ainda bem que ele nos deu a salvação. Porque se ele nos desse chance, a gente estaria morto, a gente perderia todas elas. Mas não, então ele fez o quê? Eu já vou resolver logo. Eu morro na cruz a sua morte e eu te dou a salvação para não ter erro. Entendeu? Agora você só desfruta dela. Você só vive a sua identidade nela. Porque se ele nos desse a opção, acabou, cara. Acabou, a gente estava perdido. Perdido, mas não. Assim como você pensa em sua mente, assim você é, né? E o que a gente quis trazer para as pessoas aqui hoje é essa identidade, que vocês são sim herdeiros, que tudo se complementa, que Deus é diferente, né? De Nossa, gente, tá travando minha língua. Religiosidade. Vocês entenderam? Trava a língua aqui. E o quanto Deus é grandioso e abençoa a nossa vida o tempo todo, abençoando a gente nessa live. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente poder finalizar antes que caia. Posso orar? Vamos orar. Vamos lá? Pai, quero te agradecer por essa live, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor, Pai, nos escolheu como filhos. O que é interessante a gente refletir é que os meus filhos não escolheram nascer, mas nós escolhemos ser pai. E assim foi o Senhor conosco. O Senhor nos escolheu, não a gente escolheu. E o Senhor nos escolheu para a gente dar fruto, para a gente viver uma vida plena, abundante. Então, Pai, que a gente possa cada vez mais conhecer o Senhor e conhecendo o Senhor, que a gente possa cada vez mais se conhecer. E vice-versa. Porque quanto mais a gente se conhece também, mais a gente conhece o Senhor. E que a gente possa viver a nossa real identidade, Pai, de filhos, de reais herdeiros, que precisam de acessos, sim, mas sabendo que esses acessos envolvem perdão, envolvem capacitação, envolvem evolução, em coisas que nós já temos por herança. Então eu te agradeço, Pai, pela vida da Nicole, pela relevância dela na vida das pessoas, levando cura, levando libertação, participando da transformação na vida das pessoas. Eu te agradeço também pelo meu ministério, pela minha vida. E eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa live. Que cada pessoa possa ter aprendido um pouco mais do Senhor. Possa, através da revelação do seu Espírito Santo, ter entendido praticamente um pouco mais da sua própria identidade no Senhor. E que isso gere frutos, Deus, de prosperidade, de bênção, de vida plena. Porque a sua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Então que a gente vive e desfrute isso. E essa é a nossa oração. No nome santo do Senhor. Amém e amém. Assim é. Amém. Muito obrigada. Foi uma honra. Ao pessoal, amém. Gente, que live incrível. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de cair? Porque se cair, aí já era. Tá todo mundo já no amém. 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 Deus abençoe. Obrigada por transbordar. Gente, brigadão, Nicole. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada a você. Boa noite Um beijo. Beijo. Com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Tchau.